Olá pessoal, do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens Leal com Geografia. Vamos agora à nossa aula de número 4, ainda continuando a unidade 2 sobre o processo de globalização. Percebam que a globalização é um conteúdo bem extenso, né? É um conteúdo amplo, é um conteúdo para nós trabalharmos o mês inteiro. Só que agora nós vamos trabalhar da temática número 3, a globalização e os fluxos internacionais. Professor Rubens, o que isso significa? Nós vamos tratar especificamente do fluxo entre países, né? Fluxo em geral. Fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas, fluxo de capitais e fluxo de serviços, né? Mercadoria, vocês sabem, hoje a gente compra e vende, né? Exporta, importa de várias partes do mundo. Você observe os grandes portos brasileiros que eles estão continuamente carregando e descarregando navios. É o processo de exportação e importação de produtos variados. O país ele importa e exporta conforme suas ofertas e demandas, né? O país que produz mais petróleo, ele vai exportar esse petróleo para comprar, para importar aqueles produtos das quais ele necessita, né? Dos quais ele necessita. Então esse é o fluxo de mercadorias. Outro fluxo internacional é o de pessoas. É muito comum você sempre encontrar os conceitos atuais de imigrar, de emigrar, né? Imigrantes, emigrantes. Por exemplo, ontem eu assisti um jornal e o presidente americano, Donald Trump, ele criava um projeto, nesse momento de Covid-19, inibindo a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Ou seja, é algo inerente a esse processo de globalização. Fluxo internacional de pessoas. Pessoas que se deslocam de um país para outro no mundo à procura, às vezes, de uma melhor oportunidade de vida, né? De emprego, de renda. Alguns países, eles são atrativos nesse processo de fluxo internacional de pessoas. Estados Unidos, Europa, Japão, são países que atraem imigrantes, por serem referências, por serem países desenvolvidos, industrializados, modernos. Dá-se uma ideia de que há uma qualidade de vida melhor, ofertas de emprego maior. Então essas áreas são áreas de atração, fluxos de atração populacional. Enquanto isso, existem alguns fluxos que são de repulsão. Existem países que, por justamente o contrário, não oferecerem qualidade de vida, ou oferecerem uma qualidade aquém, por não oferecerem muita oportunidade de emprego e renda, eles terminam se caracterizando nesse fluxo internacional como áreas de repulsão populacional, que as pessoas procuram sair, abandonar. África, Oriente Médio, América Latina, estão entre essas áreas de repulsão populacional. Então, esse é um fluxo internacional de pessoas. Existe também o fluxo internacional de serviços. Qual é o fluxo internacional de serviços? Você sempre buscando em outros países serviços para auxiliar a sua demanda. Vamos dar um exemplo. Você às vezes precisa de um tratamento de saúde mais complexo que não pode ser resolvido no Brasil. Então você vai a grandes centros, Estados Unidos, Europa, grandes centros, né, médicos. Você está precisando de um serviço de um outro país. Rede hoteleira, turismo. É muito comum você viajar a turismo para outros países. Isso é um maior fluxo internacional de serviços. Você não quer mais viajar aqui no Brasil? Esse ano você optou em conhecer Cancún, no México, então lá vai ter uma rede de serviços, esse fluxo ele é maior, e lá você vai encontrar vários turistas como você, de várias nacionalidades. E existe também um fluxo maior internacional de capitais. Qual é o fluxo internacional de capitais? Investir em outros países, né? Isso é muito comum. Você diversificar seus investimentos, grandes empresários que investem em áreas variadas e em países variados. Por exemplo, você vê hoje grandes empresários do ramo de petróleo investindo, por exemplo, em clubes de futebol. Clubes que se tornam empresas. Vamos dar um exemplo, o Chelsea, o Paris Saint-Germain. São clubes que foram comprados por grandes empresários do setor de petróleo para ganhar dinheiro em cima daqueles clubes, né? O clube empresa é dinamizar o processo de expansão dos capitais, de investimento. Aí é o maior fluxo de capitais, de dinheiro. E é disso que nós vamos tratar a partir de agora. Eu selecionei aqui alguns tópicos, de acordo com o livro de vocês, que são os tópicos principais, imprescindíveis do tema 3, globalização e fluxos internacionais. Vamos a eles? O primeiro tópico é o aumento da circulação de capitais. É justamente o que eu disse agorinha para vocês. Hoje em dia, os grandes empresários, eles investem em várias áreas do planeta. Eles compram e vendem mercadorias em bolsas de valores. Certamente, em algum momento que você já esteve assistindo TV, jornal, telejornal, você vai ouvir falar de bolsas de valores.
A maior parte dos grandes países tem bolsas de valores, porque ela é um termômetro. É lá onde se faz comércio, compram e vendem mercadorias. Empresas de determinado ramo vão lá na bolsa de valores e colocam suas mercadorias à venda. E empresários do mundo todo podem comprar aquela mercadoria ou colocar suas para venda, mercadorias diversas, como petróleo, barris de petróleo, sacas de café, sacas de soja, toneladas de minérios variados, minério de ferro, bauxita, manganês, estânio, tudo pode ser negociado em bolsas de valores. Essas bolsas de valores, elas abrem na Ásia, pela questão do fuso horário, e elas, geralmente, as asiáticas, elas tendenciam as outras. Se lá os fluxos de comércio diário foram bons, estimulam outros países também as bolsas, porque o mercado ele está consolidado, ele está estável. Outra coisa, o que atrai muito investidores a comprar mercadorias é o que a gente chama de mercado futuro. É eu comprar hoje, pouca gente entende disso numa bolsa de valores, é eu comprar hoje, mas eu não quero receber agora. Eu quero receber daqui a 3 meses, só que eu estou pagando hoje pelo valor de hoje. Por quê? Porque possa ser que esse produto valorize. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 50 milhões de dólares para investir. E eu percebo, eu tenho um tino de que o petróleo ele vai aumentar de preço, o barril. Então eu compro agora, eu invisto esses 50 milhões em barris de petróleo, mas eu não quero recebê-los. Eu comprei de uma empresa petrolífera, mas eu só quero receber daqui a 3 meses, só que eu já paguei agora. Se esse petróleo for valorizando, quando eu receber daqui a 3 meses o que eu comprei, eu já vou estar ganhando dinheiro, porque eu já vou revender num valor melhor. Do mesmo modo, eu posso perder dinheiro nessa transação, porque eu posso vislumbrar um aumento do preço do barril, comprar nos valores de hoje, pagar para receber daqui a 3 meses. Só que o petróleo esteve em queda nesses próximos 3 meses. E quando eu tiver que recebê-lo, ele está por um preço bem mais barato do que aquilo que eu paguei. Então eu tive prejuízo. Não é à toa que esse tipo de negócio feito em bolsas de valores é chamado de capital especulativo. O que é especulativo, professor Rubens? É aquilo que eu arrisco. É aquilo que não me dá um retorno concreto. É o capital de risco ou especulativo. Comprar e vender mercadorias e ações de empresas em bolsas de valores é um risco. Por isso que pessoas que trabalham em bolsa, primeiro, eles têm que ter um tino de tendências e eles têm que ser muito bem pagos, porque eles vão analisar quais são os tinos do mercado. E mesmo com muita análise, eles podem não se dar bem. Vamos dar um exemplo. Quem não previa essa chegada do Covid ao Brasil com tanta intensidade, por exemplo, há 3 meses atrás, o dólar no Brasil, ele equivalia mais ou menos a R$ 3,00, R$ 3,50. Então você imaginou quem comprou muito dólar há 3 meses atrás e guardou em casa ou num banco, que seja, hoje o dólar está custando, pelas cifras de hoje, R$ 5,41. Então imagine quem comprou o dólar a R$ 3,00 e agora vai revender o dólar por R$ 5,41. Ele está ganhando, em cada dólar que ele comprou, R$ 2,41. Do mesmo modo, poderia ocorrer o inverso. Quem comprou o dólar 3 meses atrás no Brasil por R$ 3,00, equivalente a R$ 3,00, se não tivesse havido esse Covid, o dólar poderia ter dado uma pequena queda e caído, por exemplo, para R$ 2,80. Então, quando você fosse vender, você estava perdendo 20 centavos por cada dólar. Isso é o que nós chamamos de capital especulativo. Isso é inerente às bolsas de valores. Por isso que eu digo, aqueles caras que trabalham em bolsas de valores, eles têm que ser bem pagos, porque eles têm que analisar o mercado e eles têm que ter tino. Eles têm que ter a ideia de uma bola de cristal econômica, né? E nem sempre isso se concretiza. Você tem uma ideia, né? Mas você vai fazer uma aposta. Você vai comprar determinado produto acreditando que ele vai ganhar valor no mercado. E aí você vai ganhar cifras enormes com isso. Mas nem sempre é assim. Quando o mercado dá um revés daquilo que você esperava, você vai perder dinheiro. Por isso, capital especulativo, capital de risco, né? Agora, óbvio, se você conseguir ganhar dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. Porque o risco compensa. Você arrisca, mas se vier um montante de retorno, você vai ter feito transações comerciais satisfatórias, né? Tudo bem. Vamos para o nosso segundo ponto, ainda desse processo de fluxos internacionais na globalização. Investimentos estrangeiros diretos. É o que a geografia chama e está em seu livro de IED. São empresas multinacionais ou transnacionais que nós vimos em aulas passadas. Vamos só relembrar? Empresas multinacionais ou transnacionais são aquelas criadas num país, lá fica a sede, é lá que ela surgiu. E ela estabelece filiais em vários países do mundo. Daí o termo multinacionais, está em muitas nações, ou
transnacionais é aquele que extrapola os limites do seu país, ultrapassa e vai para outros. Então, as multinacionais ou transnacionais, elas são responsáveis diretas por esse processo de investimentos estrangeiros diretos. Eu explico. Digamos que a Ford é americana. Digamos que ela tem aqui no Brasil três indústrias. Digamos que ela tem São Bernardo do Campo, ela tem realmente, Camaçari e Bagé. Camaçari na Bahia, Bagé no Rio Grande do Sul. Então a fábrica da Ford, a Ford tem 3 filiais no Brasil. Só que a Ford percebe que o mercado brasileiro ele está se consolidando e que o consumo de automóveis, peças, né, mão de obra, ele está aumentando. Então a Ford vai decidir criar uma 4ª indústria no Brasil. Então eles vão selecionar uma área obviamente que tem atrativos, que tenha estrutura, que tenha a matéria-prima, né, que tenha o mercado consumidor, e ali eles estabelecem uma nova fábrica. Então a Ford, que tinha 3 fábricas no Brasil, passa a ter 4. Isso é o que nós chamamos de investimentos estrangeiros diretos. A empresa ela está aumentando os investimentos no país e está gerando, obviamente, mais emprego e mais renda. Do mesmo jeito, existem empresas que, dependendo da condição do país, fazem é retirar suas filiais de lá, fechar suas portas, né, e ir para outros países. Isso é tino de mercado também. O dono da empresa ele tem que observar as variáveis do país. Um país que está em crise econômica, ele não é atrativo. Então, vamos dar um exemplo. Se o dono da GM, da General Motors, da Chevrolet, os donos, eles têm a ideia, eles têm capital de lucro para implantar uma nova fábrica na América Latina. Uma nova fábrica de automóveis. Então, eles olham aqueles principais mercados. Brasil, Argentina, México, Chile. Dali, eles vão selecionar qual o país que está num momento melhor, que está com a economia mais consolidada, sem riscos. E ali eles estabelecem a empresa. Criam uma nova fábrica. É um investimento estrangeiro direto. Eu repito, quando se fala de investimento estrangeiro, é a criação de novos postos de trabalho, de novas fábricas, é a expansão das multinacionais e outras nacionais. Mas pode haver o revés, pode haver o contrário. Pode haver de um país já não atrair mais, de um país já não conseguir mostrar lucro para a empresa, de forma que a empresa estivesse esperando. Então ali ela vai anunciar o fechamento da fábrica. Ou a redução dos postos de trabalho e diminuir a linha de produção, dependendo das condições do país. Então, esse é o conceito. Investimentos estrangeiros diretos é a expansão de determinadas empresas multinacionais ou transnacionais em outros países, né? Ele já chega, se consolida e aí começa a expandir as fábricas, criar novas fábricas naquele país. Vamos continuar? Vamos para a próxima característica desse processo de globalização? O maior fluxo de mercadorias e pessoas. Falamos agora há pouco. Professor Rubens, por que é o maior fluxo de mercadorias? Porque hoje o comércio ele é muito mais dinâmico, principalmente pelas redes sociais, pela internet. Vamos dar um exemplo desse processo? Você pode acessar um site chinês e comprar produtos da China, com preços bem mais acessíveis. Qual é o pequeno entrave? É que vai demorar para chegar. Como vem da outra parte do mundo, geralmente dura 3, 4 meses, mas vai chegar e por um preço muito mais acessível. Por exemplo, materiais esportivos, eletroeletrônicos. É muito comum você encontrar em sites chineses aparelhos celulares com preços, tecnologia boa e com preços bem mais convidáveis do que os preços convidativos que nós temos hoje, aqui e em outros mercados. Então, da comodidade do celular, você consegue entrar no site e comprar mercadorias de qualquer parte do mundo. Importar essas mercadorias, como pode comprar também de sites de empresas brasileiras consolidadas. Por exemplo, Picos não tem a estrutura física de grandes marcas, mas você pode entrar nas redes sociais, na internet e adentrar a loja de uma grande marca. Vamos dar um exemplo aqui, Casas Bahia. Picos não tem Casas Bahia, mas você pode entrar no site da Casas Bahia e comprar um produto e daqui a alguns dias ele vai chegar no seu endereço. Por isso que há um maior fluxo de mercadorias, porque não há mais aquele entrave físico. Eu queria determinado produto, mas só tem na loja que não tem em minha cidade. Então eu vou ter que ir a Teresina comprar um aparelho de celular? Não. Você vai no site da empresa, procura o aparelho, compra e ele vai chegar na comunidade do seu lar. Por isso que houve esse maior fluxo de mercadorias. Hoje o comércio está na sua casa, ele está na tela do seu celular. Todas as mercadorias que você precisa. Existem, inclusive, aplicativos onde você pode comparar preços de sites variados e encontrar aquele preço melhor.
aquele preço mais atrativo, aquela promoção que você queria. Como há também o maior fluxo de pessoas. Por que é o maior fluxo de pessoas? Eu repito, eu bato nessa tecla. Porque hoje, como houve uma expansão do transporte, ficou mais barato adquirir essas viagens. Pessoal, até pouco tempo atrás, para você viajar de avião, você tinha que pagar uma cifra muito alta. Hoje em dia, viajar de avião, às vezes, é melhor do que viajar, é mais em conta que viajar de ônibus convencional. Você consegue encontrar passagens, por exemplo, Teresina-São Paulo, que terminam o custo-benefício da passagem aérea sendo bem melhor do que uma passagem terrestre, de ônibus. O transporte de pessoas também intercontinentais, ele se tornou muito mais barato. Hoje você encontra pacotes, por exemplo, para Nova York, para passar uma semana lá, ida e vinda, hotel pago por 4, 5 mil reais, dependendo da época do ano. Ou seja, quem viajava para o exterior antigamente, gastava uma enormidade, passava o ano todo pagando o cartão de crédito daquela viagem. Hoje em dia, dependendo de sua programação, você pode viajar em conta. Você consegue. Por quê? Porque esse fluxo de pessoas ele se tornou maior. Há uma demanda maior, há uma oferta também de empresas maior, e aí termina havendo, por essa competitividade, preços mais em conta para nós podermos viajar. Por isso que as pessoas se deslocam tão rápido. Eu vou dar um exemplo. Parece assustador, mas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um dos maiores, se não o maior da América Latina, passam diariamente 90 mil pessoas. É mais que a população de Picos, que passa por aquele aeroporto num dia normal, chegando e saindo, viajando para o exterior ou dentro, voos domésticos dentro do país e chegando. Então, 90 mil pessoas é muita gente num único aeroporto, diariamente. Isso mostra que esse transporte, esse meio de transporte aéreo, ele está muito mais comum do que o que a gente imagina. E está muito mais comum do que há algumas décadas atrás, que era mais reservado para a elite, porque os preços eram abusivos. Hoje esses preços são muito mais em conta. Do mesmo modo, outra característica que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, o termo, é muito comum hoje para o transporte de mercadorias, que nós chamamos de terminais intermodais. Eu explico. Até algum tempo atrás, o que atrapalhava o fluxo de mercadorias, o transporte, é que em determinados lugares não se chegava. Vamos dar um exemplo. Boa Vista, capital de Roraima. Era muito difícil chegar automóveis em Boa Vista, porque não se chegava e não se chega por via terrestre. Então imagina aqueles caminhões cegonha, carregado com 12 automóveis. Ele saiu lá de São Bernardo do Campo, da fábrica da Chevrolet, para ir para Boa Vista, capital de Roraima. Ele não conseguia chegar no seu destino. Tudo em Boa Vista era mais difícil, na capital do estado de Roraima. Por quê? Porque o acesso era difícil. Aí se tem a ideia de se criar terminais intermodais. O que é isso, professor Rubens? É você conjugar 2, 3 tipos de transporte numa mesma viagem. Então hoje a cegonha, ela sai de São Bernardo do Campo com 12 automóveis, vai até determinado ponto do estado do Pará e aí não há mais rodovia. Aí essa cegonha, ela entra numa balsa e ela atravessa os rios necessários para chegar até o seu lugar de destino. Isso é intermodalidade. É eu anexar 2, 3 tipos de transporte para chegar a um determinado fim. Porque o que travava esse transporte de mercadorias é porque geralmente um transporte não chega ao lugar sozinho, né? Na maioria das vezes. Isso é muito comum, muito nos países desenvolvidos. Mas já temos no Brasil também. Vamos dar um exemplo. Nós temos um entrave aqui no Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele tem uma área navegável de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Só que aí era praticamente subutilizada. Por quê? Porque não levava nada a lugar nenhum. Aí qual é a ideia? Para baratear o transporte, se eu levar só de rodovia, fica mais caro. Então as mercadorias vêm de caminhão até Pirapora, lá elas vêm de embarcação até Juazeiro, na Bahia. Se é para vir para Picos, quando chegar em Juazeiro, na Bahia, bota no caminhão e traz até Picos. Então houve caminhões até Pirapora, de Pirapora a Juazeiro, Rio, embarcações, e de Juazeiro para cá, caminhão. Isso torna o fluxo mais barato da mercadoria, porque o transporte hidroviário ele é muito mais barato que o rodoviário. Então, pelo menos, eu diminui o custo do transporte. Esse é o transporte intermodal. É levar as mercadorias a lugares até então quase inacessíveis e baratear o custo desse transporte. Eu espero que fique entendido.
O nosso penúltimo tópico desse tema 3, ampliação de portos e aeroportos. Nós sabemos que isso hoje é imprescindível no processo de globalização. Pessoal, eu acabei de dizer para vocês que diariamente portos e aeroportos recebem milhares de pessoas e milhares ou milhões de mercadorias. Vamos dar um exemplo da grandeza. Os dois maiores portos do Brasil são o Porto do Rio e de Santos. Eu não tenho números do Porto do Rio, mas tenho do Porto de Santos. O Porto de Santos emprega 15 mil pessoas. 15 mil pessoas trabalham direto ou indiretamente no porto, carregando e descarregando navios que vão para o mundo todo, ou que chegam do mundo todo. Então perceba a grandiosidade de um porto desse, que envolve 15 mil pessoas em seu processo de carregamento e descarregamento de mercadorias. Existem dezenas de grandes portos no Brasil: o Rio de Janeiro, o Porto de Vitória, o Porto de Suape em Recife, o Porto de Pecém em Fortaleza, o Porto de Itaqui no Maranhão. Então, diariamente, milhões de toneladas de mercadorias deixam ou chegam ao Brasil através desses portos. E eles têm que ser ampliados, sim. Por quê, professor Rubens? É muito simples. Porque, como tudo na vida, as embarcações de décadas atrás, elas não são mais as mesmas de hoje. Com a evolução, as embarcações hoje elas são mais modernas e elas são maiores para comportar mais mercadorias. E às vezes muitos portos que foram criados lá nos anos 60, 70 e 80, eles já estão atrasados, obsoletos. Eles eram portos para embarcações naquele período. Só que como as embarcações evoluíram, inclusive em tamanho, esses portos têm que ser ampliados também, para receber, para comportar esses navios cargueiros de grande porte. Por isso houve nas últimas décadas um grande processo de ampliação de portos pelo Brasil, porque senão o Brasil ia ficar praticamente vetado para o comércio internacional. As embarcações, os cargueiros cresceram, é necessário que os portos também fossem ampliados para receber esses barcos de grande porte. Do mesmo modo os aeroportos. O Brasil recebeu nos últimos anos, por exemplo, 2 grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Vários aeroportos tiveram que ser expandidos, ampliados, porque aumentou muito o fluxo nesse período. Mas não foi só nesse período, enfim. Isso é uma questão natural. Nas últimas décadas, como eu acabei de dizer, o transporte aéreo ele se tornou mais popular. Houve um maior fluxo de pessoas viajando de avião e houve a necessidade de se ampliar os portos para dar condições para as pessoas estarem ali recebendo os voos, esperando os voos e para os aviões se estabelecerem lá nas pistas de manobra para decolagem e pouso. Então, vários portos do Brasil e vários aeroportos do Brasil passaram por um processo de ampliação. Não foi no Brasil somente, no mundo todo. Eu estou citando exemplos do Brasil que são mais próximos da nossa realidade. Mas o mundo todo vivenciou esse processo de ampliação de portos e aeroportos, que é inerente ao processo de globalização. E, por fim, a atuação do FMI e do Banco Mundial. São 2 organismos internacionais criados em 1944, lá no advento da terceira fase do processo de globalização, ali já no finzinho da Segunda Guerra Mundial, e que são organismos, eles são sediados em Washington, ambos na capital americana. O FMI é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, ambos são credores. São organismos que têm um grande papel no processo de globalização. Qual, professor? Conceder linha de crédito para países, conceder empréstimos para países. O FMI e o Banco Mundial são 2 dos maiores credores mundiais. São 2 organismos que estão ali para oferecer auxílio, ajuda a países. Só que você tem que entender a diferença entre o FMI e o Banco Mundial. Apesar dos 2 serem credores, eles não são iguais. Porque as linhas de crédito são diferentes. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele empresta dinheiro, ele concede empréstimo para países em crise econômica. Então, países que vivenciam crise recorrem ao FMI e ele concede uma linha de crédito para o país se reerguer. Há juros, há taxas de juros bem modestas, né? Por que o FMI empresta? Porque o mundo precisa que os países tenham uma saúde econômica. Quando algum país está em crise, afeta outros países que estão diretamente relacionados a eles, né? Vamos dar um exemplo. Se o Brasil entra em crise, atrapalha uma série de países, porque o Brasil é um mercado consumidor de vários outros países. É necessário que haja uma saúde econômica do Brasil para que os países vizinhos, principalmente, também estejam bem, já que o Brasil é um dos maiores importadores e exportadores de produtos.
Então o FMI basicamente empresta dinheiro para países em crise. Já o Banco Mundial também concede linha de crédito, mas por outra via. Geralmente o Banco Mundial ele se volta mais para países emergentes, aqueles países que têm um potencial de crescimento, e ele empresta dinheiro, ele concede linha de crédito para esses países emergentes investirem em infraestrutura, para eles se modernizarem para acompanhar o processo de globalização. Vamos dar um exemplo? Eu acabei de falar desse processo de ampliação de portos e aeroportos. Professor Rubens, mas se o país não tem condições de ampliar esses portos, ele precisa, é necessário, mas ele não tem cifras para ampliar esses portos e aeroportos. Recorra ao Banco Mundial. Ele vai conceder linha de crédito para você criar essa estrutura que você precisa para acompanhar a modernidade. Então perceba que há uma diferença. Apesar de serem credores, mas eles geralmente concedem linha de crédito por viés diferentes. O FMI para países em crise, que precisam se soerguer, e o Banco Mundial para países investirem em infraestrutura para acompanhar esse processo de modernização, de globalização. Então aqui nós encerramos a nossa aula de número 4 e nós voltaremos nas próximas aulas para concluir esse processo de globalização. Até lá, foco e fé.